Sejam bem-vindos ao Golden Reporter. No programa de hoje falaremos sobre as mudanças na classe CRA que estão disponíveis no beta da atualização 2.68 do Dofus. A classe recebeu inúmeros buffs. É isso mesmo, buffs. Inúmeros. Saiba mais com o nosso especialista em campo, o Doutor Espírito. Poder ilimitado. Olá, telespectadores. Não, eu não estava abusando dos meus novos poderes. Imagina se eu faria uma coisa dessas. Para quem não sabe, o beta da atualização 2.68 já está disponível e tem previsão para durar aproximadamente 3 semanas. Então, teoricamente, na primeira semana do mês de julho, já veremos a atualização 2.68 de forma oficial no jogo. Mas sim, os rumores são verdadeiros. A classe CRA recebeu inúmeros buffs, pelo menos por enquanto, no beta da atualização 2.68. Antes de nos aprofundarmos mais nessas mudanças, saiba que todas as modificações do beta podem ser alteradas. O beta serve para testar e não para anunciar, ok? Então, não se desesperem ou comemorem antes da hora. A primeira mudança significativa nos CRAs foi nas suas flechas de carga. As flechas Punitiva, Expiação e Massacrante. Para quem não sabe como funcionam essas flechas de carga, é o seguinte. Quando você usa essas flechas, no próximo turno que elas estiverem disponíveis novamente, elas têm o dano aumentado. E esse aumento de danos era diferente para golpes normais e golpes críticos. Antes, os golpes críticos causavam um aumento de danos maior no próximo turno. Agora, o aumento de danos do golpe não crítico terá o mesmo valor do aumento de danos do golpe crítico. Por exemplo, a antiga flecha punitiva tinha um dano base médio de 30, e se não ocorresse um golpe crítico, o aumento de danos para a próxima flecha seria de 30 também. Já se ocorresse um golpe crítico, o aumento de danos era de 36, um aumento substancial de 20%. Agora, em todas as flechas de carga, os aumentos de danos dos golpes não críticos terão o mesmo valor do aumento de danos dos golpes críticos. No exemplo anterior, a flecha punitiva aumentaria o dano do próximo uso em 36, mesmo que não ocorresse um crítico. Foi um buff muito forte para quem joga com as flechas de carga. Essa mudança provavelmente ocorreu porque a vasta maioria dos CRAs jogam com build de crítico e, portanto, usam as variantes dessas flechas de carga. Eu realmente raramente via jogadores as utilizando, então agora elas estarão mais tentadoras. Porém, pessoas que jogavam com uma taxa de crítico alta não vão perceber muitas mudanças nos danos. Builds não críticas aproveitarão melhor esses buffs. Outra mudança muito interessante foi na flecha dispersante, uma ótima ferramenta de posicionamento dos CRAs. É aquela flecha que empurra por 2 células em uma cruz de 2 células também. O custo dela era 3 PAs e passou para 2 PAs. O alcance também foi aumentado em níveis mais baixos, porém inalterado no nível máximo. É um buff bem forte na minha opinião, esse PA economizado pode fazer a diferença em algumas situações. A sua variante, a Represália, também foi modificada, muito mais modificada do que a dispersante. A Represália funciona colocando o estado Represália no aliado ou inimigo visado. Se for usada no aliado, inimigos que atacam um aliado recebem uma penalidade de PMs. Se for usada no inimigo, se o inimigo atacar o lançador, ele recebe uma penalidade de PMs. Antes, essa penalidade de PMs era acionada no próximo turno do inimigo e dava menos 100 PMs por um turno. Agora, no beta, a penalidade está atualmente em menos 2 PMs por 2 turnos, acionada no mesmo turno, com acúmulo máximo de 3. Ou seja, se o inimigo atacar 3 vezes, ele recebe menos 6 PMs por 2 turnos, acionado já no turno do ataque. A penalidade de PM não pode ser esquivada. Então, deixou de ser uma imobilização completa por um turno e com um turno de atraso, por um debuff menor, porém mais longo e imediato. Consigo ver vantagens e desvantagens nessa mudança, dependendo do caso, mas certamente ainda está muito útil. Outra mudança significativa foi na baliza de recuo, que é a baliza que o CRA troca de lugar no próximo turno do turno que ele usou essa baliza. O custo de PAs era 2 e passou para 1.
Novamente, é aquela questão do PA que pode fazer a diferença. Já a outra baliza, a baliza tática, também foi modificada. Antes você só podia usar a baliza tática em turnos intercalados, ou seja, o intervalo de relançamento era 2 turnos. Agora não há mais intervalo de relançamento e a utilização por turno do feitiço passa a ser 1. Esse detalhe é importante, pois a bota de classe também foi modificada e permite que a baliza tática seja utilizada 2 vezes por turno. Vai dar para fazer muitas jogadas espetaculares para quem ousar substituir uma bota de atributos pela bota de classe. Em contrapartida, o alcance máximo base foi reduzido em 2. Antes era 10 e agora é 8. A flecha fustigante também recebeu melhorias. É aquela flecha que custa 2 PAs, empurra por 2 células e causa erosão no alvo. Antes era apenas utilizada linearmente. Agora também poderá ser utilizada diagonalmente. Então podemos usá-la linearmente e diagonalmente. No entanto, o número de usos por turno caiu de 4 para 3 e seu alcance máximo foi reduzido de 9 para 7 no nível máximo. No menor nível do feitiço, o alcance máximo permanece inalterado em 6 células. Uma mudança bem significativa também, na minha opinião, a linearidade oferecia bastante restrição em alguns casos. A armadilha Ardil do Kra também foi bufada. É uma armadilha que retira 2 PMs de inimigos e atrai entidades lineares a até 3 células de distância quando ativada. Ela só podia ser usada em turnos intercalados, ou seja, intervalo de relançamento de 2 turnos. Agora ela pode ser usada todo turno, porém uma vez por turno só. É um feitiço que eu raramente usava, mas agora tornou ligeiramente mais interessante. Pode vir a ser uma ótima ferramenta de controle e ou posicionamento. A sua variante, Olho por Olho, também foi bufada. É um feitiço que coloca um estado na entidade visada e aciona empurrões e roubo de alcance quando inimigos atacam aliados. O custo de PAs passou de 3 para 2, o alcance máximo passou de 6 para 8, e o estado colocado na entidade visada agora dura 2 turnos. Eu nunca usava esse feitiço, ele tinha um alcance muito limitado. Agora tornou mais interessante com os 2 de alcance a mais, e também tornou muito interessante por causa do estado durar 2 turnos, e não apenas 1. Assim como a armadilha, pode vir a ser uma ótima ferramenta de controle e ou posicionamento. O último feitiço a ser modificado e bufado foi o Vendetta. Esse feitiço é utilizado no próprio Kra ou em aliados. A entidade aliada recebe um bônus de crítico e inimigos que ataquem essa entidade aliada recebem um debuff de danos sofridos a mais, tipo a vulnerabilidade que todo mundo conhece. O bônus de crítico agora dura 2 turnos, o debuff de danos sofridos passa de 105% para 110%, porém o acúmulo máximo passa de 3 para 2. Ainda assim, foi um ganho de danos. 3 vezes 5% dava um total de 15% de bônus de danos sofridos. E agora, 2 vezes 10% dá um total de 20% de bônus de danos sofridos. Agora, esse feitiço certamente se torna um concorrente forte para a sua variante Sentinela. Por enquanto, é isso que temos de modificações na classe Kra no beta da atualização 2.68. Se tivermos grandes modificações e houver a necessidade, eu faço um novo vídeo sobre isso. Eu vou noticiar outras mudanças desse beta também, porém em outros vídeos, para ficar tudo bem organizado. Caso você se interesse por essas notícias, fique de olho aí no canal. Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!